Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um que está aqui, que está nos assistindo pela rede social Facebook. E o nosso desejo nessa manhã é que você tenha mais de Cristo na sua vida. Muito mais de Cristo, muito mais do seu amor, muito mais da sua graça, muito mais da sua paciência, da sua compaixão. Que Cristo preencha a sua vida e que você esteja cada vez mais vazio de si mesmo e mais cheio de Cristo. Convidar você a curvar a sua fronte. Nós que estamos aqui na igreja, coloquemos-nos de pé, por favor. Você que nos assiste aí pela rede social, curve a sua fronte, eleve seu pensamento ao Senhor. Nós vamos orar. Todos são bem-vindos à casa de Deus, presencialmente e também virtualmente. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã e que seu coração esteja aberto para Deus, que o seu coração esteja grato ao Senhor, que o seu coração adore a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é digno, porque Ele merece a honra, a glória, o louvor, a ovação, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos salvou, e temos motivos sobejos para adorar a Deus nessa hora. Então curve a sua fronte e realmente declare o seu amor para o Senhor, aonde você estiver. Pai Santo, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus imutável, Deus que não pode mentir, Deus de verdade, Deus amado da nossa alma, Deus que olhou para nós com misericórdia e enviou Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, para nos salvar. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós louvamos o teu nome pelos seus poderosos feitos. Ó Deus querido, nosso coração se regozija por estar na tua presença. A tua presença, Senhor amado, alimenta a nossa alma, a tua presença nos liberta, a tua presença, Senhor querido, nos coloca num outro nível, num outro patamar. Ó Deus querido, estamos diante do teu trono nessa hora e queremos, ó Deus, a oportunidade de ministrar o louvor, a honra e a glória, ó Deus querido, ao teu nome. Então, por favor, Senhor, que no nosso coração não se passe outra coisa, senão, ó Deus, a necessidade que temos de adorar a Ti, porque somos devedores a Ti de toda a honra e glória, e queremos honrar o Teu nome, queremos nos curvar diante da Tua face, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, queremos nos relacionar contigo nessa manhã, queremos, ó
escassez do nosso meio. Por favor, Senhor, ainda que sejamos pecadores, ainda, ó Deus, que não sejamos dignos, ó Deus querido, da Tua graça, mas que o Senhor dispense, ó Deus, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, irmãos. Quão alegres são as palavras que o Senhor tem para dar ao nosso coração, né? Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ler todos juntos, do 1 ao 13. 2 Timóteo 3, dos versículos 1 ao 13. Amém? Amém. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo formas de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, contra
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque de Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com Anaquilos. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sendo enganados. Nós vamos abrir o nosso binário no hino de número 336. Mas eu, quando escolhava o meu hinário, que eu ainda não era crente, eu deparei com este hino, eu perdido pecador. Eu fui obrigado a me identificar como eu perdido pecador. Eu levei um choque, porque eu não era crente, realmente eu era um perdido pecador, mas eu quero tirar da minha vida este perdido. Por quê? Porque eu continuei lendo a palavra do Senhor nesse hino que nos diz aqui, as boas-vindas que Jesus tem nos ensinado, e aí eu fui deparando com a letra que não era somente eu perdido pecador. Ele foi me aliviando meu coração e fez com que eu aceitasse a palavra e acabando dando-me a sua mão e salvou, conseguiu-me da perdição. Então, hoje, graças ao bom Deus, eu tirei eu perdido pecador. Hoje eu sou um pecador porque todos somos, pecamos. Instituídos estamos à graça do Senhor porque todos pecaram por pensamento, palavras e obras. Mas hoje, através da letra que continuei lendo, eu aprendi que Jesus teve misericórdia de mim. Glória a Deus. Me deu a salvação, me deu a transformação. Então hoje eu sou um homem transformado, não sou mais eu perdido pecador. Amém, eu sou um pecador hoje, não, mas um pecador que é mansinho, estou pecando devagarzinho, arrependido, perdoado, aleluia. Vou correndo do pecado, porque enquanto eu, antigamente o pecado, eu corri atrás dele, hoje ele corre atrás de mim, mas eu estou feliz porque recebi a salvação e Jesus me transformou, e por isso hoje eu quero ser aquele homem que está lá, que o salmista apresenta ali no capítulo 1, versículo 1 e 2 do Salmo, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não anda no caminho dos pecadores e não assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Amém. E assim eu espero que nós cantarmos esse hino, ele possa tocar no coração de algum de vocês e possa fazer alguma coisa para vocês terem para louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento.
transformados por Jesus, né? Aleluia! O Senhor nos transformou. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos salvou pela sua graça. Bendito seja o seu nome. Queridos, esse é o momento de dedicação da nossa vida ao Senhor e dos nossos bens. Se você tiver alimento não perecível, pode trazer. Se você tiver sua oferta, seu dízimo, pode trazer. Se você que nos assiste pela rede social quiser contribuir com a igreja presbiteriana do Bosque da Freguesia, você pode fazer uma transferência bancária. Banco Itaú, agência 6140, conta corrente 15.000-1. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem investe na sua obra. Deus ama quem investe no bem. Vamos cantar então o hino de número 63, de pé, e vamos trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, para a glória de Deus, com alegria. graça, bondade e misericórdia. Graças por dou, Senhor Deus, pelos dízimos e provimentos na tua casa, Pai. Dízimos daqueles, porque tu és Senhor do ouro e da prata, tu és Senhor de todo o universo. A ti todo louvor, toda honra, toda glória, graça e poder, pois tu é a autoridade, tu é o poder, tu é a onisciência e tu é a glória, Pai. Pega sempre provimento na sua casa, para cumprirmos com a tua missão ao longo dos dias que temos da face da terra. Desde agora e para todo sempre. Aleluia. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. A graça de Jesus seja com o nosso espírito.
Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nessa hora. Eu peço a você que curve a sua fronte nesse momento. Vamos fazer um momento em que nós estamos a sós com o Senhor. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. A Escritura fala que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados a bem das nossas orações. Então, confesse ao Senhor os seus pecados, confesse ao Senhor o estado do seu coração nessa hora. Fale com Deus, você que está nos assistindo através das redes sociais, fale com Deus nesse momento, confesse ao Senhor os seus pecados, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Grande Deus, autor da nossa salvação, Logos divino, bendito seja o teu santo e excelso nome, porque os nossos pecados foram perdoados por ti. Ó Deus querido, como diz a tua palavra, justificados, pois, pela fé, nós temos paz contigo. A culpa já não nos incomoda mais. Ó Deus querido, o acusador já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque fomos justificados pela fé no Senhor Jesus. Ó Deus amado, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor é um Deus compassivo, porque o Senhor é um Deus cheio de compaixão, bendito seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos pecados, de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com pecado perdoado, querido, eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Diz assim a Escritura: você também que nos assiste pelas redes sociais, tome a sua Bíblia e acompanhe aí a leitura. É muito importante que você visualize o texto bíblico enquanto eu vou lê-lo, ok? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por sua palavra. Nós estamos falando, queridos, sobre o legado da Reforma Protestante. Para quem não sabe, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completa 503 anos. Então, há 503 anos, o reformador Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, contradizendo, combatendo as ideias presentes naquela época de que você comprava um lugar no céu através de dinheiro. Como você loteava a terra, você também loteava o céu quando dava dinheiro para a igreja. Isso se chamava indulgência. E o nosso querido
monge Martim Lutero, quando ele teve contato com as Escrituras Sagradas, mais especificamente, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé. O Espírito Santo falou ao coração do monge Martim Lutero. Martim Lutero era uma pessoa muito atormentada pela sua culpa e pela sua falta de certeza da salvação. E ele então impunha a si mesmo regimes muito severos, jejuns muito longos, porque ele nunca tinha certeza de que realmente Deus o havia salvado, e ele tinha muita culpa, muitas dúvidas, e era uma vida muito atormentada, até que o Espírito Santo falou ao coração dele através desta passagem de Romanos capítulo 1, 17. E isso então mudou a história da igreja. O monge Martim Lutero foi um instrumento na mão de Deus, juntamente com outros homens que foram pilares da reforma. Martim Lutero teve o privilégio de ser o deflagrador da reforma protestante. Porém, o que se seguiu depois dessa luta pessoal dele foi que a reforma alcançou grande parte da Europa e muitos foram tocados pelo Senhor, como Guilherme Farel, como João Calvino, como Úrico Zwinglio, que foram também pilares da reforma protestante. Então nós estamos falando sobre o legado da reforma. A reforma, um dos legados da reforma foi que a reforma pregou o retorno para as Escrituras. Até a reforma protestante, a Escritura era proibida e ela só era lida pelos padres em latim e de costas para a igreja. Eles diziam que a Escritura era perigosa e que era difícil de entender a Bíblia. E na mão de pessoas comuns e indoutas, essa Escritura poderia ser mal interpretada e por isso eles não compartilhavam a Escritura com as pessoas. E a Escritura nem sequer era traduzida na linguagem de cada povo, né? Ela não estava às mãos do povo para que o povo pudesse usar. Mas isso tinha um outro propósito. Os clérigos da igreja, naquele tempo, no fim da Idade Média, eles deturparam a sã doutrina. Eles fizeram muitas coisas que estavam absolutamente fora da Escritura e da vontade de Deus. Então, se eles quisessem permanecer no poder, mandando como estavam, eles precisavam impedir que as pessoas chegassem a ter conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia revela Deus Pai, a Bíblia revela o Deus Espírito Santo, a Bíblia revela a vontade de Deus para nós, a Bíblia revela o propósito de Deus, o plano de Deus na nossa vida. E se as pessoas lessem a Escritura e comparassem com a atitude das autoridades da igreja, elas veriam o quão distantes as autoridades da igreja daquela época estavam do propósito de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ok? E a importância que ela tem no mundo e na nossa vida pessoal. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, essa carta que nós lemos, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ela foi a última carta escrita pelo apóstolo. A data dessa segunda carta de Paulo a Timóteo é entre 67 e 68 do primeiro século, há 2000 anos, há 2019 anos atrás, ok? Então,
Se Paulo foi martirizado a mando do imperador Nero em 68, essa foi a última carta que o apóstolo escreveu para o seu filho Timóteo. Essa última carta, ela é marcada por duas coisas. Primeiro, Paulo tem em vista o tempo do fim, nos últimos tempos. Olha o verso 3 olha o capítulo 3 do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí você pode raciocinar, mas pastor, como Paulo está falando de últimos dias há 2020 anos atrás? Nós não sabemos quando será a volta do Senhor. Ninguém sabe, nem dia e nem hora. Nós só temos certeza de que Ele virá, porque Ele disse que vem, e segundo Números 23, 19, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, não irá cumprir. O nosso Deus cumpre todas as coisas que Ele fala. Nós temos visto no nosso tempo o cumprimento das Escrituras, mas nós não sabemos nem dia nem hora. Então, a partir do momento que Ele foi assunto aos céus, na presença de mais de 500 testemunhas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos fala isso. A partir daquele momento, qualquer dia pode ser considerado corretamente como o último dia. Se Ele pode vir a qualquer momento, Ele pode vir agora, Ele pode vir hoje, Ele pode vir amanhã, Ele pode vir essa semana, como Ele pode vir há anos para frente. Então, desde a ascensão, nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso, Paulo não está equivocado quando ele fala aqui, nos últimos dias, que ele se refere aos dias que ele está vivendo, virão tempos difíceis. Então, essa é uma marca da segunda carta. Paulo tem a perfeita percepção, o perfeito discernimento do tempo em que ele está vivendo. No capítulo 4 desta carta, olha aí na sua Bíblia, no verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que o seu martírio estava para acontecer. Qual é a preocupação de Paulo, então? A obra de Deus precisa continuar, o movimento missionário precisa continuar, o trabalho no Evangelho precisa continuar, a pregação da Sagrada Escritura precisa continuar. Então ele escreve a sua última carta ao seu substituto, ele escreve a sua última carta ao seu filho Timóteo, aquela pessoa que ele discipulou por vários anos, que andou com ele, que sofreu com ele, que viu a hostilidade dos homens com ele, mas também viu o milagre de Deus, viu a graça de Deus. E ele escreve então a Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Muito bem. Quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você tem essas duas coisas em mente. Primeiro, Paulo está antevendo o fim dos dias e o seu próprio fim. E Paulo está preocupado com a continuidade do Evangelho. E é isso que nós precisamos, irmãos, nos despertar. Depois que partirmos, quem continua o Evangelho no nosso lugar? A gente precisa ter essa visão de continuidade. Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam crentes como nós, pregadores da justiça como nós. Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles continuem o trabalho no Evangelho, porque a vida aqui é finita, nós passamos. Muito bem. Lutero diz a respeito da carta de 2 Timóteo o seguinte: esta carta é uma despedida onde Paulo exorta o seu filho Timóteo
a continuar como começou, promovendo o Evangelho. Isto também é necessário, pois muitos abandonaram a fé, além dos falsos espíritos e falsos mestres que viviam promovendo agitação por toda parte, razão porque cabe a um bispo ficar constantemente alerta e trabalhar no Evangelho. Particularmente, porém, Paulo anuncia nos capítulos 3 e 4 o período de riscos no final dos tempos, quanto à falsa vida espiritual que haveria de desencaminhar o mundo inteiro, com exterioridades que escondiam toda sorte de maldade e depravação, como infelizmente vemos em nossos dias com relação aos líderes das igrejas. Essas profecias de Paulo estão se cumprindo. Essas são palavras do reformador Lutero, quando ele leu 2 Timóteo e a interpretou. Como nós não sabemos quando será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele pode vir a qualquer momento, como já vos falei, sem aviso prévio, todos os dias entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda de Jesus representam os últimos dias. Então, viva cada dia como se fosse o último. Ame ao Senhor de todo o coração como se fosse o último dia. Ame a sua família, ame o seu próximo, faça o bem, pregue o Evangelho, compartilhe a graça de Deus, porque a gente pode não ter amanhã. Ou eu pessoalmente posso não ter amanhã, ou todos nós, no caso da vinda de Cristo, podemos não ter amanhã. Então nós precisamos ter essa direção. Só as Escrituras, os 5 pontos que traduzem o legado da reforma, só as Escrituras, só a graça, só a fé, só os Cristos, né? E só em Deus glória, só a Deus glória. Hoje nós estamos no sola scriptura, né? Ou só a Escritura. Faz parte de um dos 5 legados da Reforma Protestante do século XVI, e ela se refere, só a Escritura se refere a 3 pontos que os reformadores quiseram enfatizar, deixando claro o lugar das Escrituras no mundo e na nossa vida. E aí então eu peço a sua atenção nesse momento. Primeiro ponto que os reformadores quiseram enfatizar sobre as Escrituras: a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra. As Escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamentos são a revelação de Deus, feita por Ele, usando homens inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, ela é perfeita e infalível, não passa, e ela é luz para guiar os nossos caminhos, nossa única regra de fé e de prática. Muitas pessoas não creem na Bíblia, outras pessoas argumentam que os autores escreveram exatamente o que queriam na Bíblia Sagrada e que não foi Deus que inspirou os autores. Existem muitas contestações com relação à autoridade, à infalibilidade, a Bíblia como sendo infalível, como sendo uma palavra que não se descontextualiza. Você já percebeu isso? A Bíblia, ela foi escrita num período de 2000 anos, porque se você considerar os Salmos de Moisés, os 5 livros do Pentateuco, né, 2000 anos antes de Cristo,
né? E até 500 anos depois de Cristo, a Bíblia foi sendo elaborada. Então, os autores são diversos, mas todos foram inspirados por Deus, e isso faz da Escritura a autoridade sobre a nossa vida, ok? Então, o primeiro ponto que os reformadores quiseram enfatizar é que a Bíblia não é um livro qualquer, é um conjunto de livros inspirado por Deus, aonde nós encontramos a revelação do próprio Deus, ok? Em segundo lugar, o que eles quiseram enfatizar sobre a Bíblia é a respeito da coerência das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E em toda a Escritura há uma coerência, porque toda a Escritura ela aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A interpretação das Escrituras é feita pela própria Escritura, por nada fora da Bíblia, porque os 66 livros da Bíblia, alguns deles são difíceis de entendimento. Há alguns versículos que a gente para ali e atola como se tivesse, num tempo chuvoso, o carro atolou e não sai de jeito nenhum, e você fica olhando para aquele verso e procurando entender o que ele quer realmente dizer. Mas a Escritura, ela se auto-interpreta, porque se você vê um texto no livro de Salmos que você não entende, ele vai ser explicado nos profetas, ele vai ser explicado no Pentateuco, ele vai ser explicado nos Evangelhos, nas palavras de Jesus. Se você vê um texto difícil na literatura profética, por exemplo, de Daniel, de Ezequiel, que são profetas que escrevem muito sobre futuro, né? A escritura de Ezequiel e Daniel são escrituras apocalípticas, e às vezes as pessoas lendo ali não conseguem entender, mas vão entender porque isso vai ser discutido em outro lugar. Então há uma coerência nas Escrituras, porque a própria Escritura se auto-interpreta. O que você não entende no Antigo Testamento, você vai passar a entender, porque Jesus repete o Antigo Testamento em Mateus 5, 6 e 7, né? Ouvistes o que foi dito, né? Mas agora eu vou dizer para vocês como é que é. Então, a coerência das Escrituras. As Escrituras não se... Fugiu a palavra agora. Elas não se contradizem, elas são coerentes, ok? E a terceira situação, né, que os reformadores quiseram enfatizar, e essa é mais longa e talvez mais difícil a priori para se entender, é a perspicuidade da Escritura. Não? Perspicuidade. Eu treinei a semana inteira para falar isso aqui, tá? Que eu falei, eu vou tropeçar, né? Mas parece que o treinamento deu certo. Perspicuidade não é uma palavra usual, não é uma palavra que está no nosso vocabulário. Eu confesso que eu tive que ir para o dicionário, né? E etc. Perspicuidade tem um significado muito simples. A palavra perspicuidade significa uma palavra clara, uma palavra inteligível, uma palavra compreensível, uma palavra que pode ser entendida pelo indouto, pela criança, por qualquer pessoa. Então, a perspicuidade das Escrituras eu vou explicar para vocês melhor. Na Escritura, Deus se revela para nós de forma geral e especial. A forma geral é a revelação de Deus para todas as pessoas, para o mundo inteiro. Deus se revela pelas coisas criadas, essa é a revelação geral. Mas para os seus filhos, para aqueles que receberam a Jesus Cristo no seu coração, ele se revela de forma especial. Então nós temos essas duas revelações na Escritura.
Ok? Agora você imagina o seguinte, imagina uma escritura clara e simples de que todas as pessoas possam entender, mas essa escritura fala de Deus. Quem é Deus? Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus nunca foi criado, Ele sempre existiu. Deus é uma imensidão de perfeição, sabedoria, bondade, todas as coisas. Como explicar um ser tão grande? Como explicar um Deus tão poderoso que ninguém nunca viu? Isso faz parte do milagre das Escrituras. A perspicuidade das Escrituras é um milagre, porque o Senhor se revela de forma clara, objetiva, efetiva, mesmo Ele sendo quem é. Então nós conseguimos entender. Isso mostra algumas coisas. Mostra que Deus quis se revelar. Irmãos, nós não saberíamos jamais coisa alguma a respeito de Deus se Ele não revelasse a nós. Nós não temos a mínima condição de perscrutar a pessoa de Deus, mas Ele resolveu se revelar aos seus filhos. Ele resolveu revelar o seu amor aos seus filhos. Ele resolveu revelar a sua disposição de livrar os seus filhos, de salvar os seus filhos, de cuidar daqueles que o amam. Então, de maneira simples, clara, compreensível, inteligível, nós, nas Escrituras, temos essa revelação do Deus infinito, do Deus eterno, do Deus pré-existente a todas as coisas. Ele sempre existiu. Isto nos fala da efetividade da revelação de Deus através das Escrituras, de forma que todos podem entender e conhecer a Deus, seu Criador, seu caráter, seu poder, seu amor, através da leitura pura e simples das Escrituras. Até uma criança pode entender as Escrituras. E eu pergunto para você, o que nós temos ensinado para as nossas crianças? Isso é uma preocupação, porque hoje, no mundo agitado em que vivemos, que a pandemia veio dar uma parada, os pais têm terceirizado o ensinamento, seja para creche, seja para uma pessoa que cuide, seja para os avós e etc. E eu pergunto para você, nossos filhos têm crescido entendendo a palavra? Você cria os seus filhos lendo a palavra com eles? Você tem essa preocupação? O judeu do Antigo Testamento, ele começava a ensinar o seu filho aos 5 anos de idade. 7 anos depois, aos 12 anos de idade, ele já conhecia toda a Torá, toda a lei e todos os profetas, que para nós é o Antigo Testamento. Entende isso? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus para você mesmo. Você conhece para passá-la adiante. Aí você pode dizer, mas pastor, as pessoas não creem, as pessoas não ouvem. Você pensa. Começa a falar as Escrituras. Na sua casa, começa a colocar versículos colados na parede, na porta da geladeira. As pessoas vão ver. As pessoas vão ser tocadas por aquela palavra. Nós precisamos disseminar essa palavra, primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família. Somos cristãos, ninguém na nossa casa deve ser ignorante quanto à palavra de Deus. Ah, mas ele é pequenininho, mas já sabe que Jesus Cristo é o único Salvador, mas já sabe que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. É claro que existem textos e livros difíceis de entender na Bíblia. Mas como falei para vocês,
esses textos e livros difíceis, eles são explicados por outras partes da Bíblia, mais fáceis de entender e mais claras. Por exemplo, quando você lê o apóstolo Paulo, você pode, em determinado momento, pensar: nossa, vou ler de novo porque eu não consegui entender a ideia que o apóstolo Paulo fala a respeito de pecado em Romanos capítulo 6. Mas quando você vai para outros escritores da Bíblia, João, Pedro, eles também vão falar de pecado e eles também vão dar uma explicação mais simples que pode viabilizar o seu entendimento. Então, os textos mais difíceis são explicados pelos textos mais fáceis das Escrituras. Por isso, ela fala de coisas espirituais. A Escritura, como sendo a revelação de Deus, ela fala de coisas espirituais. E aí a gente tem uma dificuldade. Segundo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí então você está explicando uma parte da Escritura para sua vizinha, para sua colega de faculdade, né? Para o seu amigo de trabalho, e eles não conseguem entender, a mente deles está bloqueada. A Escritura é tão clara, é tão simples, mas a mente deles está bloqueada para entender as Escrituras. E você percebe então que 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que a Bíblia fala de coisas espirituais que se discernem espiritualmente, e que pessoas que não receberam a Jesus possivelmente não entendam, porque não conseguem entender as coisas espirituais e como elas se discernem. Aí então alguns crentes começam a insistir e começam a tecer argumentações para tentar convencer aquele pecador das Escrituras. Mas o problema é que o coração dele precisa ser aberto para que ele possa entender. A sua mente precisa ser iluminada pelo Espírito de Deus para que ele possa entender. Então não é a nossa argumentação ou a nossa insistência, mas é a nossa oração. Senhor, ilumina essa pessoa para que ela possa ver o Senhor nessas palavras da palavra de Deus. Mas nós crentes temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo à medida que realmente lemos a palavra de Deus e meditamos nela. Antes que alguém possa entender algo que as Escrituras ensinam, seu coração deve ser aberto, sua mente deve ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Desta forma, a perspicuidade das Escrituras se manifesta aos crentes que têm o coração e mente iluminados pelo Espírito Santo que neles habita. Por causa disso, queridos, a Escritura deve ser traduzida para a língua materna de todos os povos que são alcançados pela mensagem do Evangelho, pois ela é guia do nosso caminho, do caminho dos crentes. Lembram lá do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Então a palavra do Senhor lança luz no nosso caminhar. Você está com dúvida para onde você deve ir, para onde você deve seguir? É na palavra do Senhor que você vai encontrar respostas. Quem viu a postagem do missionário Diego no Facebook essa semana, ele dá lá um relatório da Associação Global Wycliffe para tradução de Bíblias. E lá diz assim: hoje, existem 7.361 línguas vivas no mundo. Não sei se você sabe, existe língua viva e existe língua morta.
A língua morta é aquela que já caiu em desuso, né? O grego, por exemplo, do Novo Testamento é o grego koiné, o grego comum, é uma língua morta, que não é mais falada na Grécia hoje. Não? O grego que se fala na Grécia hoje é bem alterado com relação ao grego que a Escritura foi escrita no caso do Novo Testamento. Então, o hebraico, né, teve muitas intercorrências na história, né? O povo judeu passou no cativeiro muito tempo e a língua morreu, não foi passada de pai para filho como deveria. Então os judeus massoretas tiveram que reconstituir a língua mais tarde, quando Israel voltou para sua terra. Então o hebraico bíblico é uma língua morta, que não se usa mais, né? Então existem línguas mortas e línguas vivas. As línguas vivas são as línguas faladas hoje no presente. São 7.361 línguas vivas, ok? Muito bem. Em 683 línguas dessas 7.361, 683 tem a Bíblia toda traduzida. Nem 10%. 7.361 são as línguas vivas. 683 são as línguas onde a Bíblia, Novo e Antigo Testamento são traduzidos. Em 1534 línguas só possuem o Novo Testamento traduzido. Em 1133 línguas só existem porções das Escrituras traduzidas, como o Evangelho de João, como um outro livro do Novo Testamento, mas basicamente, quando se fala em porções traduzidas, é o Evangelho de Jesus segundo João, que é um evangelho direto e voltado para a salvação dos povos. As 4.011 línguas restantes não possuem nenhum texto das Escrituras traduzidos. Os dados são da Associação Global Wycliffe, publicado em 2018. Hoje, a Bíblia já foi traduzida em 3.350 idiomas, mas existem 1,5 bilhão de pessoas que não têm nenhuma porção da Escritura traduzida no seu primeiro idioma. Nós no Brasil temos não só a Bíblia traduzida em português, como também várias versões. Você tem a King James do século 17 e você tem a linguagem de hoje, que mais parece que você está conversando com um amigo seu do trabalho, né? Eu particularmente não me identifico muito na Bíblia com a linguagem de hoje. Por quê? Porque eu desde pequeno aprendi a Bíblia na linguagem da revista e atualizada. Então todos os textos que eu tenho gravado não são os textos na linguagem de hoje. Então quando eu leio a Bíblia na linguagem de hoje, eu acho tudo muito estranho, né? Porque eu sou educado desde a infância nas Sagradas Letras e através de uma outra versão. Nós temos Bíblias de estudo, Bíblia explicada, nós temos comentários bíblicos de cada livro da Bíblia, excelentes comentários, né? Nesses casos dos comentários, os de origem, os de autores alemães são os melhores. O alemão tem uma profundidade maior quando comenta a Escritura. E o que nós temos feito com todo esse arsenal que temos, com toda essa facilidade das Escrituras? Muitas vezes é triste isso, mas as pessoas compreendem que a Escritura é para ficar aberta dentro de casa, no Salmo 23, no Salmo 91, ou qualquer outro salmo de proteção, 121, e assim por diante.
A Bíblia Sagrada é para ser lida, é para ser meditada. A Bíblia Sagrada revela Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. Lembram-se do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele virá como chuva serôdia sobre a terra. Então a Escritura nos exorta, né? Jeremias vai falar para nós buscarmos ao Senhor. Isaías vai falar para nós buscarmos ao Senhor. A Bíblia está o tempo inteiro tentando fazer com que o crente busque a palavra do Senhor, busque a Deus em oração, o conheça melhor, tenha um relacionamento com Ele, mas nós somos muito ocupados. Nós não temos tempo, nós não temos disposição, nós ainda não compreendemos a necessidade que temos da palavra de Deus, das Escrituras, lamentavelmente. Diante dessas informações, eu pergunto a você, que valor tem a Bíblia para você? Você crê na Bíblia como palavra de Deus, que revela a sua vontade, a sua pessoa? Você lê a Bíblia diariamente? Você lê com seus filhos a Bíblia? Você segue conhecendo, obedecendo a Bíblia como regra de vida, de forma prática, no seu cotidiano? São perguntas que você deve meditar nelas. Muito bem, o texto que nós lemos nos ensina 3 coisas importantes a respeito da Escritura. Primeira coisa que o texto nos ensina, e aí eu peço a você que volte à Bíblia, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Paulo tem interesse de fixar na mente de Timóteo que ele permanecesse naquilo que foi ensinado e naquilo que ele foi inteirado. O Evangelho, nós precisamos de perseverança, de permanecer. Não é fácil permanecer na vontade de Deus, não é fácil perseverar na fé, não é fácil, mas é necessário. Então, o texto diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo em que foi instruído, ensinado, inteirado. Paulo está se referindo a Lóide, avó de Timóteo, a Eunice, mãe de Timóteo, e mais tarde ao ensino que ele mesmo ministrou a Timóteo. Nesse conjunto de ensinamentos que Timóteo recebeu, a ordem para Timóteo, a exortação a Timóteo é para que ele permaneça. Você foi educado no Evangelho? Permaneça na educação que você recebeu. Você aprende de Jesus todos os dias com seus pais? Permaneça nisso que você tem aprendido. Porque o mundo está cada vez mais agressivo e inteligente. Cada vez mais estamos expostos a tentações variadas nesse mundo. Mas se permanecermos naquilo que aprendemos, se nosso coração de fato está tomado pela palavra de Deus, se nós tememos a Deus, se nós agimos em obediência às Escrituras, se nós queremos seguir de fato a Jesus de perto todos os dias, as tentações desse mundo não nos atingirão, porque o nosso coração e a nossa mente estão ocupados com o ensinamento que nós recebemos e no qual nós permanecemos. Porque a cada dia tem uma história nova, a cada dia tem uma teologia nova, a cada dia tem alguém falando alguma coisa que, se você não observar, você pode embarcar num barco furado. Da mesma forma, no tempo de Timóteo, havia uns falsos mestres criando várias ideias diferentes do verdadeiro evangelho pregado por Paulo, e Paulo, como está para ser martirizado, ele sabe que não passaria daquele ano de 68, então a preocupação de Paulo é fixar no coração e na mente de Timóteo: olha só, você foi educado na justiça, você foi educado no Evangelho, pela sua avó, pela sua mãe,
e mais tarde você recebeu o discipulado por mim, você viu em mim a graça de Deus, então permanece naquilo que você aprendeu, permanece na palavra, permanece na doutrina, na sã doutrina, permanece, porque muitas coisas vão parecer muito bonitas. Oh, isso é uma ideia nova, nunca ouvi falar nisso. E essas coisas vão seduzir você e vão fazer com que você deixe as Escrituras e deixe a sã doutrina. Então, cuidado com isso. Em segundo lugar, a palavra de Deus não passa. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passa, ela não se desatualiza. Quanto mais eu leio a Bíblia e olho o mundo ao meu redor, eu vejo que a Bíblia está perfeitamente encaixada e contextualizada, apesar de ter sido escrita há 2000 anos atrás. A Bíblia é o maior best-seller do mundo, ninguém bate a Bíblia. A Bíblia é o livro mais traduzido em mais línguas, a Bíblia não caiu em desuso. Existem livros antigos que ninguém mais lê, mas a Bíblia é um livro antigo que ainda se renova, ainda está na mão das pessoas, está no coração das pessoas. Hoje tem Bíblia voltada para os jovens, Bíblia voltada para os adolescentes, Bíblia para as crianças. Hoje a Bíblia ganhou um monte de formas, mas o conteúdo das Escrituras é o mesmo, não passa. Então, isso acontece porque ela foi inspirada por Deus. O termo inspirado é soprar, né? Deus soprou. A Escritura, Ele inspirou homens para que escrevessem exatamente aquilo que Ele queria. E como é que a gente sabe disso? O apóstolo Paulo escreveu uma terceira carta aos Coríntios. Aonde é que ela está? Deus deu um sumiço nela, não era para ser registrada. E o registro que a gente tem são só 2 cartas aos Coríntios, mas ele menciona uma terceira carta na primeira carta aos Coríntios, ele menciona uma carta anterior. Deus vela pela sua palavra, e os livros e cartas que estão registrados aqui são aqueles que o Senhor queria que fossem registrados aqui. Ok? Deus é Deus, inclusive sobre aquilo que chega a nós através da sua palavra. A palavra de Deus, ela revela, ela ensina a respeito da vontade e do plano de Deus para este mundo e para a nossa vida em particular. Ela nos ensina o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, pelo qual Deus mandou Jesus para que morresse por nós e nos salvasse. A Bíblia, ela é útil para o ensino. Ensine os seus filhos, ensine ao seu cônjuge, ensine. Mesmo que ele não queira ouvir, vai falando. Uma hora ele vai pegar, uma hora ele vai entender. A Bíblia, ela nos ensina quem somos nós diante de Deus. A Bíblia nos ensina o que Deus requer de nós. A Bíblia nos ensina como Deus nos ama, como Deus realmente age com misericórdia e graça para com a nossa vida. A Bíblia nos ensina o plano da salvação inteligentíssimo, perfeito, que Deus fez para que nós não nos perdêssemos, para que nós estivéssemos junto com Ele. A Bíblia também é apta para a repreensão. A palavra nos adverte, nos admoesta, nos repreende quando nos desviamos do seu ensino. Isto acontece em nossa vida não poucas vezes. Não poucas vezes nos desviamos do seu ensino,
mas a própria palavra nos repreende e nos adverte para que nós voltemos ao caminho do Senhor. A palavra, ela é útil também para a correção. Quando erramos, é a palavra de Deus que nos mostra o nosso erro e nos leva ao arrependimento para que o erro seja corrigido. A palavra do Senhor, ela é útil para a educação na justiça. Já se falou de ensino. Ensino é educação. Mas a educação na justiça aqui está falando de outra coisa. Antes de Cristo, nós fomos educados no sistema caído deste mundo. Nós fomos ensinados a guardar mágoa, a não perdoar, a revidar, né? Mal com mal. Aliás, mal com mal, pior ainda, né? Isso que a gente aprende no mundo. E a gente vai acumulando esses conhecimentos e essas coisas se transformam em hábito. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que ser educados na justiça, porque educados na injustiça nós já fomos. E a educação na justiça, ela promove uma desconstrução de tudo aquilo que aprendemos, é uma crise. Mas nós somos reorientados pela palavra de Deus, e isto significa ser educado na justiça. Quando estamos em Cristo, precisamos ser educados na justiça, nos moldes do reino de Deus. As Escrituras fazem uma desconstrução do mundo injusto no qual aprendemos a viver, e nos orienta, segundo a vontade de Deus, como devemos andar diante dele. E qual é a finalidade de tudo isso, segundo o texto no verso 17? Você pode ler comigo o verso 17? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura nos molda, a Escritura nos prepara, a Escritura nos transforma em homens melhores, em mulheres melhores. Quando alguém se converte, eu já falei para vocês aqui, vou repetir, né? O meu irmão querido, mais velho, ele se converteu lendo a Bíblia. Foi criado na igreja como todos nós, mas estava bem afastado dos caminhos do Senhor. Um amigo meu foi lá em casa, dormiu lá em casa, uma noite que a gente saiu aí para a programação da igreja que terminou tarde. Ele dormiu lá e esqueceu a Bíblia dele lá. Aquela Bíblia, que era de um desconhecido para o meu irmão, chamou a atenção dele. E ele começou a ler aquela Bíblia sem ninguém perceber e sem ninguém ver. Mas a transformação na vida dele foi aparecendo. Mas a gente não sabia que ele estava tendo contato com a Escritura. A Escritura tem esse poder libertador, esse poder transformador sobre a nossa vida. Ela nos faz útil para toda boa obra. Ela nos transforma em pessoas melhores. Você começa a ver mudança. Você começa a ver que a pessoa não era paciente, não suportava coisa alguma, e de repente está sendo uma pessoa paciente, amorosa, misericordiosa. O que houve na vida dela? É Deus. É o Deus revelado nas Escrituras, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa mente. A palavra de Deus, queridos, ela é viva e eficaz, Hebreus 4:12. E a revelação da vontade de Deus que ela traz, ela é efetiva, ou seja, entendemos essa revelação. Ela nos prepara para viver para Deus num mundo que se deteriora rapidamente e fica cada vez mais ruim. Ela nos auxilia a conhecer a Deus e a sua vontade, o seu plano, o seu propósito para a nossa vida. Ela nos ajuda a desenvolver a nossa salvação.
ela nos ajuda a desenvolver perdão, amor, compaixão, misericórdia pelos outros. As Escrituras são a voz de Deus para nós, as respostas às nossas dúvidas. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos ensina que somos amados por Deus, que vamos para o céu. Ela tem missões para a minha vida prática. Como devo educar meus filhos, a Escritura ensina. Como devo tratar a minha esposa, a Escritura também ensina. Como a esposa deve tratar o marido, a Escritura também ensina. Para viver uma vida cristã de verdade e não de fachada, como muitas vezes a gente vê por aí, conhecer as Escrituras é condição sine qua non para que nós tenhamos uma vida cristã verdadeira, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, conheça o Senhor através de sua única revelação de si mesmo, que é a palavra de Deus. Queridos, que Deus tenha misericórdia da igreja no século 21. De uma igreja que não conhece a palavra, de uma igreja que a palavra fica empoeirada. Hoje nós temos a palavra no celular. Você não desgruda do seu celular, não é verdade? Pois é, a Bíblia está no seu celular, nas suas diversas versões. A minha ideia, queridos, e a minha oração para hoje, para esse dia, o que eu pedi ao Senhor é o seguinte: falei, Senhor, que a igreja e todos aqueles que participam do culto, seja virtualmente, seja presencialmente, saiam para as suas casas nesse domingo. Saiam para as suas casas nesse domingo. Saiam para as suas casas nesse domingo. Saiam para suas casas nesse domingo apaixonados pelas Escrituras, dispostos a ter uma vida diária de contato com as Escrituras. O meu desejo é que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor toque na sua mente. Nós vivemos num mundo que se deteriora a cada dia. Se nós não crescermos no Senhor, se nós não nos fortalecermos na força do seu poder, como diz Efésios 6:10, nós não vamos suportar as pressões desse mundo. E quem é que pode nos fortalecer? É Deus, através da sua palavra. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui com uma outra visão da palavra de Deus, que você em casa possa ter uma outra dimensão da importância do texto bíblico na nossa vida. Nós vamos passar a celebração da Santa Ceia e vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino de número 269. A primeira estrofe e o coro, repare, nós não vamos cantar o todo nesse momento, ok? Podemos ficar de pé. Amor.
seus olhos aí, você também que nos assiste pelas redes sociais. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos habilite para sentarmos na sua mesa, sentarmos à sua mesa. Vamos consagrar ao Senhor esses elementos e vamos distribuir, que não sofrem nenhuma transformação, mas tipificam e representam Jesus Cristo, o seu corpo, o seu sangue derramado na cruz, e nos remete à cruz do Calvário, porque Jesus morreu por nós e Ele morreu por causa dos nossos pecados. Senhor Deus, maravilhoso, bendito, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Messias verdadeiro, Logos divino, Palavra criadora, nós te louvamos, nós te exaltamos por tão grande amor e por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós, ó Deus, nos humilhamos diante da Tua face nessa hora, ó Deus querido, porque sabemos, ó Deus, que não somos dignos de participarmos dessa mesa, exceto pela propiciação do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos habilite, ó Deus, a sentarmos à Tua mesa, ó Deus querido, nessa hora, para cearmos contigo. Por favor, Deus, abençoa a vida de cada um que está aqui. Que cada um não tenha nenhuma mágoa no coração. Que cada um, ó Deus querido, já tenha liberado perdão aos seus irmãos que falharam com ele. Que cada um, ó Deus querido, não abrigue maus pensamentos na sua mente. Mas que, ó Deus, nessa hora nós estejamos numa íntima ligação contigo, numa íntima comunhão contigo, nesse momento em que lembramos que o Senhor sofreu pelos nossos pecados. Por favor, Senhor, nos torna dignos, ó Deus querido, de participar dessa mesa através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Consagra esses elementos, ó Deus, para o uso que vamos fazer agora. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. A Escritura revela um dado interessante. Mateus 26, 26. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo. Judas já havia saído para efetivamente traí-lo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu aos seus discípulos e disse: comei dele todos, porque isto é o meu corpo, que é sacrificado, partido por vós na cruz do Calvário. A Escritura diz que por semelhante modo ele tomou o cálice. Esse cálice, Jesus, nós devemos lembrar que a instituição da Santa Ceia se deu numa refeição da Páscoa judaica. E a refeição da Páscoa judaica haviam 4 cálices no decorrer do jantar da Páscoa. No terceiro cálice, cada cálice tinha um nome. E no terceiro cálice, que é o cálice da bênção, Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos e fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, queridos, esse é um momento de muita alegria, não obstante o contexto ser um contexto de morte e sofrimento. Mas o Senhor,
ele se entregou espontaneamente para passar por essas questões, tanto de morte quanto de sofrimento, puramente porque nos amou. Lembram-se de Coríntios 13? Você pode fazer qualquer sacrifício, mas se não for por amor, você vai fazer um sacrifício à toa, vazio. O nosso Senhor subiu à cruz porque nos amou, simplesmente isso. Ele nos quis salvar. Nós não somos bons, não somos maravilhosos, não temos nada para dar para Deus e nem podemos dar nada para Ele, mas Ele olhou para mim e para você e Ele quis nos salvar. Mas a nossa salvação era alguma coisa complicada, porque nós éramos escravos do pecado, precisávamos ser comprados por alto preço da escravidão em que vivíamos, e o alto preço foi a sua vida. Você seria capaz de dar a sua vida em prol de gente que nem te conhece? Jesus foi capaz de dar a sua vida por mim e por você, antes, muito antes de que nós o conhecêssemos. Então eu peço que você participe dessa Santa Ceia com reverência, com alegria, com uma palavra de louvor ao Espírito do Salmo 100, que todo mundo conhece, né? Celebrai a Deus, né? Como é que é? Olha, estou precisando aqui do auxílio do Espírito Santo para interpretar as línguas, porque com máscara é muito difícil. Mas entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, né? Rendei graças, bendizei o nome. Então você vê que a postura do crente na casa de Deus é uma postura de adoração, inclusive na hora da Santa Ceia. Parece que os antigos tiveram uma ideia de que a Santa Ceia era alguma coisa triste, mas a Santa Ceia não é triste. Jesus morreu e a gente sabe disso, e Ele morreu pelos nossos pecados, a gente sabe disso, mas o que isso fez para a nossa vida é motivo de alegria, porque Ele nos ressuscitou de entre os mortos, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado, e isso é motivo de louvor, isso é motivo para bendizer ao Senhor eternamente. Porque ninguém, queridos, nos amou tanto como Jesus nos amou. Então, como nós fazemos, ou temos feito nesses últimos tempos de pandemia, nós temos o pão e o cálice aqui e o pão e o cálice aqui. Essa semana nós estamos com o pão e o cálice empalados. O pão está por cima, empalado, e o cálice por baixo. Então, tenha cuidado na hora de desembalar, para que você faça tudo direitinho, porque a gente não está acostumado a fazer assim. Por isso eu estou explicando. E eu peço a vocês que, um por um, levantem-se e venham aqui, busquem o seu pão, busquem o seu cálice, que está no mesmo lugar. Então é só pegar um e voltar para o seu lugar, para que não haja aglomeração, para que não haja contato muito próximo, ok? Enquanto isso, nós vamos cantar os hinos número 269, dessa vez todo ele. Thank you.
Vamos participar da Santa Ceia com alegria, com adoração, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus perfeito, nosso eterno e bondoso Salvador. Vamos comer o pão. E beber do cálice. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome. Glória e honra ao teu santo e excelso nome pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pela salvação, ó Deus, da minha vida. Obrigado, Jesus, pela salvação, ó Deus querido, dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor, ó Deus, fez na cruz do Calvário, com o sacrifício da sua própria vida, com muitas dores, o Senhor sofreu ali, para que nós tivéssemos vida, para que nós nos alegrássemos hoje, para que nós pudéssemos ser libertos hoje. O Senhor entregou-se na cruz do Calvário, bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade. Amém. E agora, povo de Deus, o povo mais feliz da terra, o povo salvo, o povo liberto da culpa, o povo que vai para o céu, que a graça maravilhosa de Jesus sustente a sua vida, que o amor de Deus Pai envolva você no seu caminhar, as bênçãos, os dons, o poder do Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, te capacitando a viver uma vida que agrade a Deus nesse mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Um bom domingo para você. Domingo muito abençoado na presença de Deus, valorizando as Escrituras e fortalecendo a sua vida através da Bíblia Sagrada. Um bom dia para você.